espiritualidade que está aqui nos intua, nos inspire. Pai, perdoa-lhes. Essas palavras são de Jesus, não são minhas, e elas foram ditas no momento derradeiro de Jesus, no momento que ele estava sendo crucificado, no madeiro infamante, como diz a espiritualidade dos benfeitores espirituais. Nessa expressão, Jesus começa se referindo a Deus. E referindo-se a Deus, ele diz Pai. Mas na oração dominical, que é o Pai Nosso, que nós conhecemos, Jesus já vai dizer para nós que é Pai Nosso. Então Deus não é Pai só de Jesus, Ele também é Pai de todos nós. Mas aí fica uma questão nessa colocação aqui de Jesus. Pai, perdoa-lhes. E aí a questão que nós trazemos para a nossa reflexão. Deus perdoa? Sim? Sim. Sim? Sim? Sim. Deus perdoa? Sim. Vocês estão me dizendo que sim. Há 4 décadas atrás, não parece, mas há 4 décadas atrás, eu estava fazendo faculdade e numa sexta-feira, 2 professores resolveram, os nossos 2 professores de 2 turmas diferentes, eles resolveram juntar a turma e promover um debate. Um era professor de filosofia e o outro de sociologia. O que eles queriam naquele momento, como era uma sexta-feira, a faculdade estava um pouco desvaziada, a turma estava mais preocupada em ir embora para o churrasco, uns queriam ir para barzinho, outros para a pizzaria. Eles queriam promover um debate ali que trouxesse uma reflexão para os alunos. E aí eles reuniram esses 2 professores de filosofia e sociologia, eles juntaram a turma e lançaram exatamente essa pergunta: Deus perdoa? E é interessante porque dentro da faculdade tinha católico, tinha evangélico, tinha crente, tinha espírita, tinha ateu, e tinha uns que nem sabiam que Deus existia, mas assim, nem duvidavam, nem sabiam que existia. E o debate foi em torno dessa colocação. Primeiro eles colocaram essa: Deus perdoa. E aí nós separamos ali e nós começamos a discutir. Não, Deus não perdoa, Deus perdoa, e ficou essa coisa toda dentro da sala. E aí no final, os 2 tinham sido seminaristas e eles tinham deixado o seminário para casar, para constituir família, e eles seguiram a vida deles fora da igreja. Então eles disseram assim, a segunda pergunta que eles trouxeram para nós foi: como é que Deus manifesta o seu amor por todos nós? Vocês disseram que Deus perdoa, certo? Então eles pegaram e lançaram, só o Zé que não concorda. Está vendo? Vocês acharam ele mais bonito que eu. E ele está discordando de todos vocês. O serzinho inferior. E vocês chamaram o superior de feio. Nunca mais eu volto, Zé. Também vocês não vão ver. É porque você precisa voltar mais. Mas aí a segunda questão, eles deixaram de debater, a coisa pegou fogo, Deus perdoa, Deus não perdoa e tal, e foi com aquela coisa toda. E aí eles colocaram a segunda pergunta, quando eles viram que a coisa estava quente mesmo. Eles perguntaram assim: como é que Deus manifesta o seu amor por nós? Como é que Deus manifesta o seu amor por nós? Vocês já se perguntaram isso? Hã? E aí, como não havia um consenso, mas a maioria, assim como aqui, chegou à conclusão de que Deus perdoa. Como que Deus manifesta o seu amor por nós? Perdoa. Foi o que vocês disseram. Com exceção da ovelha aqui, a ovelha negra na turma. E aí ele perguntou assim: como é que Deus manifesta o seu amor por nós? E aí eles disseram: através do perdão. Faz sentido? Mesmo? Certeza? E aí eles lançaram a terceira pergunta: se Deus manifesta o seu amor por todos nós através do seu perdão, isso quer dizer que aqueles que erram mais são mais perdoados. Isso quer dizer que Deus ama aqueles que
erram mais. Não é assim? Isso quer dizer que aquele que não erra, ou Deus ama menos, ou ele não é amado. Foi vocês que disseram. Eu estou vendo vocês assim meio estupefatos. Já que o Zé falou no ex-correito, eu vou falar no estupefatos. Faz sentido, gente? Porque foi o que nos ensinaram. Foi o que nós aprendemos nas aulas de catecismo. Eu, por exemplo, tenho uma foto com uma roupa branquinha, uma gravata, borboleta segurando uma vela. Lindo, maravilhoso. Tá certo que estragou durante o tempo, mas acontece. Veja, que nós aprendemos muitas coisas que nós não paramos para refletir. Certo? Iniciemos pelo perdão. Mahatma Gandhi, depois de muitos anos que ele foi liberto, eles chegaram para ele, um repórter chegou para ele e disse assim: Mahatma, o senhor tem muita coisa para perdoar? E ele disse: não, eu não tenho nada para perdoar, porque ninguém me ofendeu. Questão número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas, ou seja, não há ninguém superior a Deus. Mas para perdoar, se sentir ofendido, magoado e ressentir, não é uma inferioridade? Nessa convicção, quem deveria ser nesse entendimento, quem deveria ser Deus não é Deus e sim Gandhi. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Se nós entendemos que Deus não perdoa porque Ele não se ofende, aí começa a fazer sentido. Causa primária é o ser mais superior. Deus não se ofende porque Ele não. Deus não perdoa porque Ele não se sente ofendido. Faz sentido? Ou eu estou confundindo a cabeça de vocês? Se sim, ótimo. Porque a ideia é a gente confundir para depois auxiliar com base no Livro dos Espíritos, trazer algumas reflexões para nós. Então, a questão número 1 diz que Deus não se ofende, porque Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Faz sentido? Evangelho de João. O que ele vai dizer para nós? Que Deus é amor. Aquele que ama não se ofende, não se magoa, não se ressente. Na nosso entendimento, que é sacrifício para aquele que ama não é sacrifício. Começa a fazer sentido? João então vai dizer para nós que Deus é amor, que Ele não perdoa porque Ele não se ofende, porque Ele entende a todos nós como crianças. Mas aí tem uma questão. Jesus não disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa as nossas ofensas assim como. Não foi Jesus que falou? Então Jesus errou? Eita! Porque Jesus disse: Pai, perdoa-as. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas assim como nós perdoamos os outros. O outro. Então Jesus errou? Então nós temos que buscar o entendimento para as palavras de Jesus. O que os benfeitores espirituais vão dizer para nós? Que Jesus nem tudo pôde dizer, porque nós não tínhamos compreensão, capacidade intelectual e moral para entender o que ele disse. Questão 115 de O Livro dos Espíritos. Vai dizer o quê? Que todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento e sem sabedoria. E o que os Espíritos vêm dizer para nós? Que nós estamos na infantilidade. Se sua criança, seu netinho de 2 anos chega e te dá um bicudo na canela, alguém aqui não sabe o que é bicudo na canela?
Você bate, põe de castigo, joga ele pela janela, ou você fala assim, ô meu filho, vem cá, deixa a mamãe e a vovó te ensinar como que faz. Ou você faz igual a dona Leomar, que dá um impulso através da bunda. Na questão 115 vai dizer para nós que nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes, sem conhecimento, sem sabedoria. O que Jesus diz aqui? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para quem Jesus estava dizendo? Para Deus? Deus não é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, onisciente, onipotente, Deus tudo vê, tudo sabe. Deus sabe da nossa fragilidade. Então Jesus não estava dizendo para Deus, estava dizendo para quem? Para todos nós. Veja que aquilo que nos ensinaram lá atrás como uma verdade que não se questiona, quando a gente começa a questionar, a gente passa a ter mais razão, mais entendimento, mais profundidade. E isso não destrói, não acaba a nossa fé, pelo contrário, desenvolve a nossa fé. O que esses dois professores, um de filosofia e o outro de sociologia, não estavam questionando a fé de ninguém. A aula era: aprenda a pensar por você mesmo. Seja livre para pensar. Percebe? Então aí nós temos na questão 115, Deus não se ofende, Deus não perdoa porque Ele não se ofende, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus está presente em tudo. E Jesus vem nos dizer que Ele é Pai. E João vem dizer que é Pai que ama. Faz sentido? E aí nós temos uma outra questão do Livro dos Espíritos, a 1 a 115, questão número 13. Quais são os atributos, quais são as características de Deus? Eles vão dizer que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente. Deus é justo e bom. Vai dizer que Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, não existe ninguém, algo que seja melhor, mais justo do que Deus. Então, grande não é superior a Deus. Quem é superior a grande? Deus. Então Deus não se ofende. Se grande não se ofende, Deus muito menos ainda, porque Ele nos conhece, sabe das nossas fragilidades, da nossa infantilidade, sabe que nós ainda nos equivocamos porque nós ainda não atingimos a maioridade. Mas na questão número 13 vai dizer que Ele é soberano. Não existe ninguém, algo que seja mais justo e bom do que Deus. Mas prestem atenção na colocação dos Espíritos. Eles não disseram que Deus é apenas justo. Se Deus fosse justo, Ele seria, ou poderia, sem ser bom, Ele poderia ser vingativo. Nos ensinaram a ter medo de Deus. Emmanuel, numa lição do Vinha de Luz, fala que nós precisamos jogar fora o medo que nós temos de Deus, porque nós não amamos aqueles a quem tememos. Ele fala: joga fora o seu medo de Deus, porque Deus é Pai, Pai nosso, Deus é amor, soberanamente justo e bom. Então Deus não é apenas justo. Se Ele fosse só justo, seria justiceiro, vingativo. Mas Ele também não é só bom, porque se Deus fosse só bom, Ele seria permissivo. Nossa, tadinho do Rubens, tão infantil, deixa ele fazer o que ele quiser. Você deixa o seu filho enfiar a mão na tomada por ele ser criança? Deixa, gente. Ele ainda não sabe que ali tem eletricidade, que ele vai tomar um choque. Quando o seu filho vai colocar o dedo na tomada, o que você faz? Por favor, querido filho, amado filho,
Vou trocar a tomada por uma maior, porque assim você poderá colocar o dedo com mais facilidade. Vou aumentar a voltagem, porque aí você se machuca mais. É assim que a gente faz? O que a gente faz? Compra um protetorzinho, coloca lá, pega o neném, põe no colo e fala assim: filhinho querido amado do papai. Ali contém eletricidade, a eletricidade serve para isso, isso e isso. Se você botar o dedinho ali, você vai machucar assim, 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 assim. Então, se Deus fosse só justo, seria justiceiro. Se Ele fosse só bom, Ele seria permissivo. E o que os Espíritos vão dizer para nós? Que Deus é soberanamente justo, mas que a sua justiça é exercida com bondade. Mais do que isso. Porque Ele é soberanamente bom, com bondade, misericórdia, compaixão. Olha que coisa interessante. Mas peraí, para que eu compreenda que eu errei, eu preciso de um outro elemento. Como que eu vou, se ninguém me disser, se ninguém me mostrar, como que eu vou saber que eu atingi ou que eu feri a minha relação com as leis de Deus? Aliás, qual é a lei de Deus? É a lei de amor. Como é que eu vou saber que eu descumpri a lei de amor? Aonde está a lei de Deus? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Mas nem todos estão no mesmo nível de consciência. Tem alguns que já têm mais noção, conhecimento do certo e do errado. Outros nem tanto. A Ana vai trazer um estudo para nós, no Refletindo a Alma, que existem 5 níveis de inteligência. Uma grande maioria ainda está adormecida, a consciência adormecida. Outros já perceberam a importância de fazer o bem. E outros já têm o conhecimento do bem. Então, na questão 621, vai dizer que Deus não precisa ficar lá em cima de braço cruzado e dizendo: ah, o Zé Roberto, esse bichinho deu problema lá embaixo. Esse deu trabalho, passa à minha esquerda. Aí Deus olha para esse moreno bonito. Vocês não acharam, mas a mamãe acha. Deus olha para o Rubens e fala assim: o Rubens foi uma boa pessoa. Não foi o melhor dos melhores, mas ele foi melhor que o Zé Roberto. O Zé Roberto vai arder. O Rubens vai aqui para o meio. Certo? Ele foi melhor do que o outro. Então Deus tem preteridos. Deus escolhe um mais do que os outros? Lógico que não. Então Deus nos deu o quê? Concedeu o quê? O desenvolvimento intelectual e moral para nós desenvolvermos a consciência. Alguns de nós ainda estão no primário, outros já estão na faculdade. Um Chico Xavier já formou mestrado, MBA, Divaldo. Esses aí já foram. Não precisa mais da faculdade terrena. Está fazendo sentido para vocês que a gente precisa desconstruir que Deus perdoa? Deus não perdoa, Ele não se ofende. Deixa eu fazer uma pergunta agora mais difícil para vocês. Quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito? Quem nós devemos seguir? Qual é o nosso exemplo? O nosso modelo? Jesus. Se Jesus é o ser mais perfeito, nessa concepção de que Deus perdoa, então, portanto, eu preciso errar mais para ser mais amado, Jesus não é amado por Deus? Ou seja, sim. Jesus é amado por Deus assim como eu. Assim como o Zé.
Assim como todos nós aqui. O que o Evangelho segundo o Espiritismo diz? Que sendo nós, imperfeitos como somos, se nós desejamos o melhor para os nossos filhos, Deus vai querer menos. Lembra que Ele é soberanamente bom? Nós ainda estamos engatinhando, aprendendo o que é amar, mas Deus já sabe. Se nós, sendo imperfeitos como somos, desejamos o melhor para os nossos filhos, Deus muito mais. Deus não precisa das tragédias, Deus não precisa de violências, Deus não precisa de castigos eternos. Para isso Ele nos deu a oportunidade da questão 171 de O Livro dos Espíritos. Como é que Deus se manifesta o seu amor por nós? Dando centenas de milhares de oportunidades através da reencarnação. Qual é a melhor reencarnação da sua vida? Essa. Melhor. Olha aqui, 2 horas da tarde, quarta-feira, nós estamos sentando aqui, tendo encontro com quem? Não é com 2 serzinhos, igual nós dois aqui não, é com Jesus. Chico, uma certa vez, eles perguntaram para Chico, sentiu uma fila imensa lá de fora. Chico, o que essas pessoas vieram aqui fazer, Chico? Eles vieram aqui te ver. E Chico falou assim, não, filho, eles vieram ter um encontro com Jesus. Eles estão com saudade de Jesus. Percebe? A diferença que faz tudo isso, a gente começar a traçar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, começar a juntar, fazer aquelas coxas de retalho, né? Era tão bonito aquelas coxas de retalho sobre as camas. Você começa a juntar os pedaços ali dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, e a sua compreensão começa a expandir. O que significa a palavra perdoa? Então agora vamos pensar aqui. Porque nós começamos por aqui. O que significa a palavra perdoar? Vale a pergunta de 1 milhão. Vale vale um pacote de bolacha, água e sal sem graça. Quem se candidata? O que significa a palavra perdão? O prefixo per significa mais que perfeito. Quando o Zé me convidou e falou assim, Rubens, eu quero que você faça uma palestra para mim. Eu posso vir aqui e fazer qualquer palestra. Mas quando ele fala, eu quero que você faça uma palestra para mim, mas eu quero que seja uma palestra perfeita. Ele não quer só uma palestra, ele quer uma palestra com qualidade maior. O per significa no limite máximo. Certo? E o que é doar? Dar de si. Então a palavra aqui não está ligada a erros. A palavra pecar significa errar o alvo. Então erre menos o alvo. Errar menos o alvo não quer dizer que você não vai errar. Você vai errar. Mas à medida que você vai treinando, você erra menos. Então a palavra perdoar significa dar de si no limite máximo. De quem? Meu. Percebe? Quando a gente vai fazer a caridade, nós estamos doando. Qual é o limite máximo da caridade? Depende de cada um. Para alguns, é dar o material. Já é o limite máximo que ele consegue dar alguma coisa. Tem valor? Tem. Por que não tem? Por que tem valor? Porque muitos precisam da cesta básica, precisam que você pague uma água para ele. É o máximo que você pode dar naquele momento? Sim, é o seu limite. Mas à medida que a gente vai se aperfeiçoando, além do material, a gente leva o pão espiritual.
A gente deixa de fazer assistencialismo e faz a caridade na sua essência máxima. Então, nesse momento, eu estou doando no máximo do limite de quem? Meu. Pode fazer uma pergunta dura para Valendo Bolacha? O que é que você faria? O que é que você faria? Não precisa falar em voz alta não, mas se quiser tudo bem. Mas responda para você. O que é que você faria se alguém te batesse na face direita? Tempo. Daria mesmo? Depende. Se alguém te batesse na face, o que você faria? Seja sincero com você. Não precisa responder para mim. Muitos de nós, numa fechadinha no trânsito, xinga, buzina, vai atrás. Amigo meu, ele estava fazendo trabalho lá no Rio de Janeiro. Ele é espírita. Eles fazem um trabalho de subir o morro, numa das favelas mais difíceis do Rio de Janeiro, mais violenta, mais perigosa. Eles subiam no sábado, 2 horas da tarde, e eles faziam um trabalho de distribuição de cestas, sopa e o Evangelho de Jesus. Primeiro eles pregavam o Evangelho de Jesus dentro da visão espírita. Depois eles serviam um prato de sopa e depois eles distribuíam uma cesta básica. Na segunda-feira, a coisa lá era tão violenta que na segunda-feira eles tinham que pegar o telefone, ligar para o traficante e falar assim, olha, no sábado nós vamos subir um morro para fazer aquele trabalho e tudo mais e tal. Podemos ir? Aí o chefe lá era comunicado, ele falava, pode vir. Só que eles ligavam na segunda, eles tinham que ligar de novo na sexta-feira. Por que eles tinham que ligar na sexta-feira? Porque durante a semana poderia ter um atrito entre gangues, pode ser que a polícia ia subir, pode ser que o chefe do tráfico já não era mais o mesmo. Então eles tinham que pedir autorização na segunda, na sexta eles tinham que confirmar se podia. Na sexta eles ligavam, pode, e aí eles subiam. Chegava lá por volta das 9, 10 horas, era uma escola, tinha várias salas semelhantes aqui, ficava em torno de 2.000 pessoas do lado de fora esperando a cesta básica, e o prato de sopa e o Evangelho. Chegava ali, eles distribuíam sala das mulheres, das idosas, dos idosos, dos homens, das crianças de tal idade, jovens. Esse nosso amigo, ele tinha uma habilidade muito grande de falar para gestantes, ele falava com muito sentimento, com muita doçura, e ele entendia muito dessa área e falava normalmente para as mulheres e para as gestantes. Então ele trazia, pegava o Evangelho e brincava dentro daquele assunto. Nesse sábado, eles chegaram lá, fizeram a sopa, arrumaram tudo para distribuir bonitinho. E quando ele estava indo para a sala dele para falar para as gestantes, o coordenador chegou e falou assim, olha, é o seguinte, o evangelizador da mocidade, ele não veio hoje. Dá para você falar para os jovens? Ele falou, claro, sem problema. Adotava-se lá o mesmo tema, o mesmo assunto para todas as salas. O mesmo tema. Para que a família depois pudesse conversar. O pai conversar com o marido conversar com a esposa conversar com os filhos e assim por diante. E aí ele entrou para a sala dos jovens. Chegou lá, tinha em torno dos 15, 16 jovens, segundo ele. E ele entrou todo animado, todo feliz. E a passagem era exatamente essa. É esse ensinamento de Jesus. Se alguém bater na face direita, ofereça também à esquerda. Ele entrou e perguntou para aqueles jovens, se alguém te batesse na face direita, o que é que você faria? Fez um silêncio danado e os jovens começaram a rir. Um olhava para o outro assim e ria. Até que um que ficava lá no fundo levantou a mão e falou assim, eu não faria, eu fiz. E aí ele caiu na armadilha. Qual que era a armadilha? O que você faria? Perguntar o que ele fez, né? Eu não faria, eu fiz. E aí ele perguntou assim, e o que é que você fez?
matei. Vocês sabiam que espírita não leva desaforo para casa? Tem algum espírito aqui? Você leva desaforo para casa? O espírita não leva desaforo para casa porque ele perdoa no ato. Ah, mas reconhece-se o espírita pelo esforço. Eu confesso que não cheguei lá ainda não. Mas aí ele pegou e virou assim, o jovem pegou e falou assim: eu não faria, eu fiz. Ele ficou parado assim atrás da mesa, jeitinho que eu estou aqui agora. E em vez de mudar o tom da conversa, ele deu um passo para frente, apontou o dedo e falou assim: você fez o que todo fraco, todo covarde, todo orgulhoso e egoísta faz. Você fez o mais fácil. E o que Jesus nos convida a fazer é o mais difícil. O que vocês acham que aconteceu com a turma? Ele acabou de chamar o camarada que acabou de matar uma pessoa de covarde na frente de todo mundo. O que vocês acham que a turma aqui fez? Começou a rir. Rir dele, virava e tal, covarde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele terminou a explanação ali em torno do Evangelho, o que Jesus queria dizer com essa passagem. Ele saiu dali, foi tomar uma sopa. Aí é que caiu a ficha na cabeça dele. Ele falou: nossa, o que foi que eu falei? Chamei o cara aqui na frente dos companheiros, comparsas, inimigos de ganho. Acabei de chamar ele de covarde. Ele falou, deu uma tremura nele assim, ele começou a tremer assim, segurava na mesa e foi embaixando, sentou e ficou. Ele falou assim que normalmente quando terminava a explanação, todo mundo ia embora, ele tomava 2 pratos de sopa. Ele falou assim, nesse dia eu tomei 5. Eu falei, não, mas você estava com fome? Ele falou, não era fome, não, era medo. Olha só o que eu fiz. E ele chamou o coordenador e falou, fiz uma bobagem tremenda aqui agora. Chamei o rapaz de covarde, assim, ele saiu daqui. Eu vi que ele estava nervoso e ele saiu daqui e ele vai me pegar. Aí o coordenador falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente pega a Kombi, eles subiam de Kombi. A gente pega a Kombi, a gente sobe, para aqui na porta, assim que a gente parar, a gente abre a porta, você vem correndo e pula aqui dentro e a gente vai embora. E assim eles fizeram. Subiram com a Kombi, pararam na porta, pulou lá dentro e eles arrancaram e foram embora. Passaram-se 10, 11 anos. Eles já nem lembravam mais daquilo. Porque é assim, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, guarda mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, raiva, como dizia minha mãe. E aí passaram-se 10, 11 anos, ele foi fazer uma palestra numa quinta-feira à noite, lá próximo, na entrada do bairro, da favela. Ele terminou de fazer a palestra, beleza, sossegado, tranquilo, juntou as coisas dele, pôs dentro da pasta dele para ir embora. Quando ele está saindo, alguém vem e bate a mão no ombro dele. Aí ele escutou uma voz assim, você lembra de mim? Ele falou assim, gelou. Ele falou assim, o corpo caiu ali, o espírito foi. Ele falou que gelou da ponta do cabelo até na ponta do pé, a espinha, ele falou assim, podia sentir o suor descendo pelas costas, porque ele lembrou da voz, reconheceu a voz. E ele falou assim, foi virando devagarinho, sabe? Sabe aquele filme assim, você vai dando pausa, você vai virando devagarinho, ele falou assim, não vou olhar. Ele virou e estava diante de um rapaz, ele reconheceu, ele lembrou. O rapaz virou para ele e falou assim, você lembra de mim? Ele falou assim, agora eu fui. Agora já era. E aí o rapaz pegou e falou assim, talvez você não lembre, mas eu não esqueci de você. Há 10, 11 anos atrás, você me chamou de covarde na frente de todo mundo que estava aqui. Eu saí daqui, fui até lá em casa para pegar o meu revólver para vir e te matar. E eu não ia te matar de qualquer jeito, não. Eu ia te machucar primeiro. Eu ia fazer você sofrer. Mas quando eu cheguei lá em casa, a minha mãe também estava aqui. Minha mãe estava sentada, chorando, 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 chorando. Eu cheguei e falei, mãe, por que você está chorando? E ela olhou para mim, sabe, entre lágrimas descendo o rosto, ela falou assim, meu filho, você já me bateu demais na face direita.
quando é que você vai deixar de me bater também na face esquerda? E chorou. E chorou. Filho, está na hora de você seguir o amor de Jesus. Está na hora de você sair dessa vida, regenerar, tocar um outro caminho. Ele falou assim: mãe, eu não posso mais. Eu devo o tráfico. Como que eu faço? Ou eu vou lá e pago para eles, ou eles me matam. Se eu fugir aonde que eu for, eles vão me achar. Não há o que fazer, mãe. Eu tenho que continuar. E ela, então, a mãe saiu batendo de porta em porta. Olha o que uma mãe faz com o filho. O que o pai, que é Jesus, faz por todos nós. E ela saiu contando a história do filho dele, do filho, que precisava juntar um dinheiro para pagar o tráfico, para eles poderem fugir dali. Ela conseguiu juntar um dinheirinho. Um rapaz, um caminhoneiro lá, estava indo para o Nordeste, pôs os dois dentro do caminhão e foi com eles embora. Chegou lá no Nordeste, eles arranjaram um barraquinho desses de lona, fora da cidade. Começaram a morar, e com muito custo esse rapaz, porque ele não sabia ler, não sabia escrever, arranjou um emprego de varrer rua. E ele começou a varrendo rua. Aquele solão quente na cabeça, 40 graus, ele ali varrendo rua. Um dia ele passou na porta de uma padaria, e o senhor que estava lá, vendo aquele jovem, 3 horas da tarde, varrendo rua, aquele solão quente, esse senhor saiu e falou assim: ô jovem, toma esse copo de água aqui para você. E ele pegou aquela água fresquinha, límpida, tomou e falou assim: ô senhor, muito obrigado. É a primeira vez que eu ganho um presente na minha vida. Gente, um copo de água. A caridade material aí, ó. Mas junto com ela foi também o quê? O amor. E ele pegou, virou e falou assim: senhor, é a primeira vez que eu ganho um presente na minha vida. Eu nem sabia que eu era merecedor de ganhar um presente. Vou varrer a calçada do senhor. O senhor disse: não, deixa, depois eu varro aqui o passeio. Ele falou: não, senhor, eu faço questão de retribuir o que o senhor fez por mim. Foi lá e varreu a calçada desse senhor. E assim, seguiu. Ele passava na rua, varria a rua, varria o passeio, ganhava um copo d'água. Até que um dia esse senhor virou para ele e falou assim: jovem, eu estou precisando de um padeiro. Você não quer vir trabalhar comigo? Ah, mas eu não sei nada de padaria, eu não sei nada de fabricar pão, essas coisas, eu te ensino. E ele foi trabalhar com esse senhor. E aí ele começou, esse senhor ficou doente, ele começou a ficar atrás do balcão, fazer as contas e tal, trabalhando para ele. Esse senhor adoeceu e faleceu. Mas antes dele falecer, ele fez o testamento dele, que deixaria a padaria, deixaria tudo para ele, se ele voltasse para a escola e estudasse. Essa era a condição. A padaria só seria dele depois que ele se formasse. Depois que ele aprendesse a ler, escrever, se formasse e tudo mais. Ele foi para a escola, a mãe dele incentivando, ele aprendeu a ler, escrever, recebeu a padaria como herança. E enquanto ele estava estudando, ele conheceu uma jovem. Eles começaram a namorar, ficaram noivos, casaram e tiveram um filho. Mentira, tiveram 2, que eram gêmeos. Quando ele bateu a mão e disse: você se lembra de mim? E aí ele disse: não estou lembrado. E ele pegou e contou a história. E falou assim: quero te apresentar a minha esposa, a minha mãe e os meus 2 filhos. Perdão. Dar de si no limite máximo. O que é que você faria se alguém te batesse na face? Para muitos de nós, seria o revide, seria a vingança, seria o ódio. Mas nós não podemos nos esquecer que quando nós negamos o perdão, nós também estamos infringindo a lei de Deus. Percebe? Eu tenho o direito de conceder ou não perdão, me sentir ofendido ou não. Eu tenho total liberdade para dar, conceder o perdão ou guardar mágoa e ressentimento. Sou livre para fazer ou não, para conceder ou não, para perdoar ou não. É decisão de cada um. É isso que essa lição está dizendo. Jesus está dizendo:
quando nós crescemos espiritualmente, as coisas terrenas, elas vão ficando tão pequenas. Vocês sabem por quê que para nós ainda é tão difícil perdoar? Quer que eu conte? Orgulho e egoísmo. Quanto maior o meu orgulho, mais difícil é de perdoar. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais difícil é eu não me magoar. Porque eu acho que conceder o perdão me diminui perante o outro. E eu me acho superior ao outro. E por que o egoísmo? Quem de nós nunca errou? Quem de nós talvez não esteja cometendo um ato falho nesse momento? E quem de nós vai poder garantir que nós não vamos errar amanhã? Será que nós já somos tão perfeitos assim? Para não conceder o perdão, sendo que nós também necessitamos do perdão? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como. Esse assim como faz toda a diferença. Como que eu sou merecedor do perdão, se eu não concedo o perdão? É difícil perdoar, gente? Vocês querem um exemplo real, verdadeiro, uma história verídica, que mostra que basta a gente querer? No ano de 2000, um senhor, ele era um carcereiro lá em São Paulo. Ele já trabalhava há mais de 32 anos. Um carcereiro, ele aposenta com 25 anos de idade. Esse senhor já podia ter aposentado há mais de 7 anos. Mas ele adorava a profissão dele. Cuidar dos presos, ficar ali no presídio, ajudar aqueles jovens, conversar com aqueles jovens. Ele amava aquele ambiente. Ele ficou viúvo. Os filhos deles, 3 filhos, 2 mulheres e um rapaz, saíram de São Paulo e foi morar naquelas cidadezinhas próximas a São Paulo. E aí os filhos começaram a dizer para ele assim: pai, aposenta, vem morar perto da gente. O senhor fica aí em São Paulo, uma cidade grande, turbulenta, difícil como essa. E a gente fica longe do senhor, a gente vê o senhor só de vez em quando, vem morar perto da gente. E ele fala assim: meus filhos, mas se eu for para aí eu tenho que aposentar, vou deixar o meu trabalho, talvez eu me sinta inútil, talvez eu não vou me sentir bem, aí eu vou incomodar vocês, vou preocupar vocês. E aí os filhos, os 3, se reuniram e fez uma reunião poderosa, que eles tinham que convencer o pai de sair de São Paulo e morar perto deles, junto com eles. E eles tinham um argumento poderoso nas mãos. Qual é o argumento que avô não resiste? Neto. E eles resolveram chantagear o pai para o bem com os netos. Um mandou uma foto, o outro mandou uma foto de 2 e falou assim: pai, seus netos sentem muito a sua falta. Já balançou o homem. Pai, seus netos vão crescer e daqui a um tempo eles nem te conhecem. Pai, seus netos estão crescendo e você não está aproveitando a melhor fase. Gente, é fácil resistir a um apelo desse? E ele resolveu aposentar. Chegou para o diretor e falou: olha, já há 33 anos eu já trabalho aqui. E naquele tempo eles não podiam ter contato com os parentes dos presos. Ele falou: olha, domingo é meu último dia aqui. Eu queria fazer ao senhor um pedido. Como é meu último dia, eu sei que eu não posso ter contato com os presos, mas eu queria fazer um pedido para o senhor. E aí ele disse: peça o que você quiser. Você nunca pediu nada, nunca infringiu a lei, nunca houve uma queixa sua. Peça o que você quiser. E aí ele disse: olha, já há 15 anos eu acompanho uma mãe. E essa mãe, todo domingo, 4 horas da tarde, vem visitar o seu filho. Todo domingo. Nesses 15 anos, ela nunca faltou uma vez sequer
a visita do seu filho. Faça sol, faça chuva, longe, perto, difícil, elas todo domingo estão aqui. E naquele tempo as revistas femininas eram feitas para verificar se estava uma arma, um objeto, era feita pelos próprios carcereiros masculinos. E eles então abusavam dela, né? As partes íntimas, aquela coisa toda. Ela levava comida, eles tiravam metade para eles, bagunçavam o restante, mas ela estava lá, firme. Então esse carcereiro falou: senhora, já há 15 anos eu acompanho essa senhora. E eu nunca vi uma mãe como essa. Nunca vi. Eu gostaria de conversar com ela e falar para ela o tanto que eu a amo, tanto que eu a respeito, tanto que eu a admiro. E o diretor disse: mas é só isso que você quer? Ela falou assim: não, é tudo que eu quero. Não quero mais nada. Chegou no domingo, essa senhora entrou na fila, aquela fila imensa, e lá estava ela, com os seus presentinhos para o seu filho, para o filhinho, né? Para nós pais, filhos não crescem, né? Está sempre bebezinho. E aí ela estava lá na fila, com os pacotes, com os presentes. E quando foi chegando a vez dela, um policial chegou perto dela e disse assim: senhora, o diretor quer conversar com a senhora. Gente, numa hora dessa, dá para pensar em coisa boa? Não dá, né? A gente que tem filho que mora fora, o telefone toca na casa da gente e o coração quase para, né? Ainda mais quando é de noite. E ela pegou e falou: aconteceu alguma coisa com meu filho está bem, o que aconteceu com ele? Fala. Naquela angústia. E aí o rapaz falou assim: não, calma, seu filho está bem, é o diretor que quer conversar com a senhora. Pegou a senhora, levou para a sala do diretor. Quando ela chegou lá, estava o diretor, o carcereiro. E aí o diretor disse assim: olha, aqui está ao meu lado, o carcereiro, o senhor tal. Hoje é o último dia de trabalho dele, ele me fez um pedido e eu não tenho como negar. E ele gostaria de conversar com a senhora e falar o tanto que ele admira. Eu vou sair da sala para que vocês conversem com mais liberdade. E saiu. E aí o carcereiro veio na direção dela e disse: senhora, eu nunca vi uma mãe como a senhora. Nossa, olha, são 15 anos que eu acompanho a senhora. Mas mais do que acompanhar a senhora, eu vi a transformação do seu filho. Quando o seu filho chegou aqui, senhor, eu dei para ele 3 meses de vida. Bruto, violento, tudo, agressivo. Ele não rejeitava a briga e quando ele não achava uma briga, ele provocava. Ele ficava igual um animal solto aqui no pátio, procurando alguém para ele poder discutir, brigar e tudo mais. Mas ele sobreviveu ao 3º mês. E eu falei: agora ele não vai sobreviver ao 6º mês. Mas ele sobreviveu. Violento, agressivo, com muitos arranhões, muito machucados, ficou na solitária, ficou lá sozinho, sofrendo, mas ele passou 6 meses. Eu falei: de 2 anos ele não passa, mas ele passou. De 3 anos não vai, e ele passou. Mas o que foi mais incrível, senhora, é que depois dos 3 anos que ele estava aqui preso, eu comecei a observar alguma mudança nele. Pequena, suave, quase imperceptível. Mas eu percebi que ele começou a mudar. Ele já não procurava briga. Mas se a briga viesse, ele aceitava. Para ele, continuava, não tem problema, ele gostava. Ele, de vez em quando, eu vi ele encostado no canto, pensando, refletindo. Passou o 4º ano, o 5º ano. No 7º ano, para minha surpresa, eu vi ele com um caderno na mão. E ali eu estava num domingo, eu vi a senhora segurando na mão dele, segurando um lápis e ensinando a ele escrever. Eu olhei para a senhora e falei assim: nossa, quanto amor, que amor é esse que uma mãe tem pelo seu filho? Grandioso. Eu passei a acompanhar de perto. Eu vi que ele aprendeu a escrever. Para minha surpresa, no 8º, 9º ano, eu vi ele encostado lendo. No 10º, no 11, eu vi já ele estudando. E eu vi os presos chegando perto dele e conversando com ele. E ele dando apoio, dando explicações, apoiando, ajudando. Vi alguns presos procurando, ele escrevendo cartas. Alguns presos recebiam alguns documentos, levavam para ele, ele lia, explicava, entendia.
Fiquei mais surpreso ainda quando, aos 13 anos após que ele estava aqui, ele ingressou na faculdade. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas aí eu descobri o que era, senhora. Com 14 anos, 15 anos que ele estava aqui, eu descobri. E sabe o que é que fez toda a diferença, senhora? Foi o amor da mãe. O amor da senhora transformou aquele menino bruto, rebelde, violento, que inclusive havia assassinado uma pessoa, assaltante, que usava drogas, usava álcool. Senhora, eu nunca vi um amor de mãe igual da senhora. E ela disse, não, você está enganado. Eu não sou a mãe dele, não. Como assim? A senhora não é a mãe dele? Não. Eu não sou a mãe dele. Mas então quem é a senhora? Uma tia? Não, também não sou a tia. A senhora é uma avó? Não, também não sou a avó. Então me diz, pelo amor de Deus, quem é a senhora? E ela disse, eu sou a mãe do rapaz que ele assassinou. Quem é a senhora? Eu sou a mãe do rapaz que ele assassinou. Como assim? Ela disse, eu e meu marido, nós tínhamos um sonho, que era constituir um lar e uma família. Eu e meu marido, nós nos amávamos muito. Ele era um homem muito bom, um homem muito correto, muito honesto, muito amoroso, carinhoso. O sonho do meu marido é que nós fôssemos uma família. E então eu contei para ele, olha, eu estou grávida. Foi a maior alegria que ele teve na vida, porque assim nós seríamos completos. Mas meu marido era mecânico de máquina pesada, e um dia um trator, quando eu estava de 7 meses de gravidez, um trator desceu e impressou meu marido na parede. Ele pediu que me chamasse imediatamente, eles me chamaram, e quando eu cheguei, ele disse, eu estou morrendo. Ame o nosso filho por nós dois. Você tem amor para dar para ele, por eu e por você, porque eu não poderei, eu não estarei junto. Meu filho nasceu e foi a coisa mais linda do mundo. Eu jamais imaginei que sentiria tanta felicidade em meio à dor da perda do meu marido. Mas eu prometi para ele que eu iria amá-lo por nós dois. E eu amei, protegi, eduquei, orientei, mostrei o caminho da retidão. Meu filho foi crescendo, estudioso, responsável, um menino que valia ouro, ajudava todo mundo, e o sonho dele era fazer medicina para ajudar o bairro pobre aqui onde nós moramos. E ele estudou muito e conseguiu passar no vestibular de medicina. Ele estava muito feliz, muito alegre. Ele começou e ele só falava da faculdade, dos estudos, e ele tinha um carinho por mim, um amor verdadeiro por mim. Era um menino de ouro. Um dia ele saiu da faculdade, estava fazendo frio, ele estava com uma blusa. Ele entrou, sentou no ônibus e entrou um rapaz, na mesma idade da dele, 20 anos, drogado, alcoolizado, bruto, violento. Ele entrou e disse, me passe todo o dinheiro. E meu filho, tremendo, nervoso, levou a mão dentro do bolso para pegar, dentro da jaqueta para pegar o dinheiro e entregar para ele. Mas ele achou, alucinado pelas drogas, pelo álcool, achou que ele estava pegando uma arma e deu um tiro no meu filho. Um só foi o suficiente para que eu tirasse, que eu perdesse o grande tesouro da minha vida. Eu jurei para mim que eu iria acabar com a vida do assassino. Eu não sabia que comportava no meu coração tamanho ódio, tamanha mágoa, tamanha revolta, tamanho ressentimento. Eu disse, se ele for preso, eu contrato alguém para dar cabo da vida dele. Se ele sair, eu mesmo acabo com a vida dele com as minhas próprias unhas. Eu não sabia que era capaz de odiar alguém tanto. Eu odiava tanto que resolvi acompanhar o processo. Eu queria vê-lo, olhar para ele e alimentar o meu ódio. Eu olhei, o advogado foi contando a vida, a trajetória daquele rapaz. E aí eu percebi que ele não era mau, ele não era violento, só que ele amava de forma errada. Ele, quando menino, seu pai pegava aqueles cordões grossos de ferro de passar roupa e batia nele.
e dizia: eu só te bato porque eu te amo. O pai morreu, vieram os amantes da mãe, começaram a abusar dele sexualmente. A mãe batia, machucava aquele menino e dizia para ele: eu só faço isso porque eu te amo. Ele aprendeu o amor de forma errada. Ele aprendeu o amor de forma equivocada. Para ele, amar era bater, era agredir, violentar as pessoas. Ele aprendeu o amor de forma errada. E nesse dia, quando der a sentença para ele, eu tomei uma decisão. Já que ensinaram para ele o amor de forma errada, eu ensinaria para ele o amor correto. O amor incondicional de mãe. Sim, sabe, o senhor tem razão. Ele é meu filho mesmo. Eu tive um filho biológico. Tive. Mas eu tenho um filho do coração. Amar é uma opção. Perdoar é uma opção. Magoar-se, ressentir é uma decisão. Que possamos todos nós fazer a melhor escolha, que é amar incondicional, mesmo aqueles que nos ferem, mesmo aqueles que nos machuquem. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos.